Ora viva, sejam todos muito bem-vindos ao Despertar Podcast. Estamos na rubrica Páginas que Despertam e vamos falar de um livro que é muito comentado por muita gente, por leitores ávidos nesse caso, não é? Eu estou a falar do livro Pai Pobre e Pai Rico, de Robert Kiyosaki. Hoje nós completamos 4 meses de existência, estamos de parabéns, são 4 meses de jornadas, continuando então na mesma caminhada, com o mesmo objetivo. Bem, eu que vos falo, meu antropônimo é Adilson Fernandes. O livro começa já com algumas dicas de cara, que uma delas é: derruba o mito de que você precisa ter uma renda alta para ser rico, especialmente em um mundo em que a tecnologia, robôs e uma economia globalizada ditam as regras. Bem, o livro já nos diz que nós devemos derrubar o mito de que a gente precisa ser assalariado para ser então rico, especialmente num mundo em que robôs e a economia ditam as regras, e uma dessas regras são os impostos. Os impostos surgiram como forma de custear as guerras, mas hoje há imposto para tudo, porque a economia é que dita as regras e ela ditou desse jeito. E o segundo ponto é: ensina porque a aquisição e a construção de ativos são mais importantes para o futuro do que um salário elevado. E as vantagens fiscais das quais investidores, empresários desfrutam. Quer dizer que nós devemos ensinar por aquisição, quer dizer, com o interesse de nós consolidar aquilo que nós já sabemos. Por isso, ciência só é ciência quando é compartilhada. Quando não é, deixa de ser ciência. Por isso que nós devemos ensinar por aquisição, com o objetivo de aprender mais, de explorar ainda mais aquilo que nós já sabemos. E diz também ainda que a construção de ativos são mais importantes para o futuro do que um salário elevado. O que são ativos? De acordo com o autor, ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. Por exemplo, se a gente construir uma casa e não viver nessa casa, alugar essa casa, aquela mesma casa vai se tornar um ativo, porque vai colocar dinheiro em seis meses no nosso bolso. Da mesma forma que um carro, que se a gente tiver um carro e a gente alugar esse mesmo carro, não é? Colocar na via, aquele carro se torna então um ativo, porque ele vai faturar sem que nós tenhamos então de trabalhar. Ativo é isso. Ele diz que a construção de ativos é mais importante para o futuro do que um salário elevado. Por quê? Porque são ativos que vão te tornar rico, porque você não vai precisar trabalhar para ter dinheiro. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no teu bolso sem você precisar trabalhar. É você abrir uma cantina e colocar funcionários a trabalhar naquela cantina. Não é você trabalhar naquela mesma cantina. Se nós queremos ser rico, fica então a dica da construção de ativos. Nós devemos nos preocupar com a construção de ativos mais do que ter um salário elevado. E tem aqui mais um ponto que diz: ratifica porque não podemos contar com um sistema educacional para instruir nossos filhos sobre finanças.
e porque essa habilidade crucial é agora mais importante do que nunca. O terceiro ponto, eu já acabei por falar, é exatamente aquilo que eu acabei de explicar no primeiro ponto, por isso nós vamos pular para o quarto ponto, que diz que ratifica porque não podemos contar com o sistema educacional para instruir nossos filhos sobre finanças e porque essa habilidade crucial é agora mais importante do que nunca. Que ele nos deixa a dica para nós ratificar, não é? Porque o sistema educacional ele não vai instruir nossos filhos sobre finanças. Na escola não falamos sobre finanças, apesar que hoje aqui em Angola nós, não é, já foi implementada a disciplina empreendedorismo, mas essa disciplina não cumpre com o seu papel. Há muito conteúdo vago, pelo menos que eu vi, não é? Há muito conteúdo vago e sem aplicação na vida real. E na escola não se fala sobre dinheiro, não nos ensinam como que o dinheiro funciona. Por isso que aqui o autor nos diz para nós instruir nossos próprios filhos sobre finanças, não deixar essa responsabilidade na mão de um colégio ou de uma escola. Nós próprios, como pai, é que devemos instruir nossos filhos sobre riqueza, sobre dinheiro e sobre finanças. Bem, e ele diz também ainda que essa é uma habilidade crucial e é agora a mais importante do que nunca. É verdade, essa habilidade é muito crucial, é muito importante, é indispensável. Até não sei porque que nas escolas não implementaram até agora essa disciplina, né? Por exemplo, né? Finanças pessoais devia ser também uma das nossas disciplinas, mas infelizmente não. Mas tomara que futuramente tenha então essa mesma disciplina e que cumpra com seu papel. E o quinto ponto diz: explica o que ensinar a seus filhos sobre dinheiro, para que se preparem para os desafios e oportunidades do mundo atual e aproveitem a vida de riqueza que merecem. O autor aqui diz para nós explicar o que ensinar a seus filhos sobre dinheiro. Quer dizer que nós devemos instruir nossos filhos a instruir nossos netos sobre dinheiro, para que então, como é que ele diz, para que se preparem para os desafios e oportunidades do mundo atual e aproveitem a vida de riqueza que merecem. Nós devemos instruir nossos filhos a instruir os filhos dele sobre dinheiro para que se preparem, para que estejam preparados para os desafios e oportunidades que futuramente irão surgir e para que eles também possam aproveitar a vida de riqueza que eles merecem. É verdade, nós merecemos aproveitar essa vida, não só os filhos dos nossos filhos, mas também nós devemos aproveitar imenso a vida de riqueza, abundância. Deus não nos fez para sofrer. Ele diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, e abundância é o estado excessivo de algo. Então, a pobreza não é de Deus, não é de Deus. Nós merecemos viver uma vida melhor do que essa que nós vivemos. Mas tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, por isso que eu criei essa rubrica, Páginas que Despertam, para que nós venhamos falar sobre algumas ideias de certos livros, de certos autores, para que nós venhamos fazer uma reflexão, uma leitura
sobre temas, sobre ideias que realmente vão despertar a nossa mente e, consequentemente, vai mudar a nossa vida. Esse é o objetivo dessa rubrica aqui, fazer uma reflexão sobre determinados livros e ideias de determinados escritores. Nós estamos agora, né, no livro Pai Pobre e Pai Rico. Para finalizar, então, o autor diz que pai rico, pai pobre é o ponto de partida para que todos queiram assumir o controle do seu futuro financeiro. Se você ainda não leu esse livro, convido você a ler agora. É muito bom e que não vai te decepcionar. Então, para finalizar, ele nos deixa uma reflexão. A principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca a fazê-lo trabalhar para elas. Robert Kiyosaki. E fica então a reflexão. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito dessa mesma explanação de Robert Kiyosaki. Tamo junto, até o próximo episódio. Desperta, cresce, constrói.